Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa eu me ajeitar um pouquinho. Vamos estar louvando a Deus agora através da palavra, para a gente ganhar um pouco mais de conhecimento da palavra do Senhor. Bom, quem estava aqui quinta-feira, eu tinha fechado o texto, né? Falando também, para a gente testar os espíritos, né? E queria começar com ele. Começar da onde nós paramos. Então, 1 João, o capítulo 4, o versículo do 1 ao 3, a gente vai começar só lendo 1. E aí a gente vai, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Foi o texto que a gente terminou quinta passada, né? Amém? Bom, a pastora pediu para mim vir hoje e trazer a palavra, fiquei muito honrado, né? E eu creio que quando é assim, é porque Deus quer usar de alguma maneira, falar com alguém de alguma maneira, ou para ganhar algum entendimento, né? Às vezes você tem uma dúvida e Deus quer usar para continuar, né? Então, amém? Que seja assim, né? Quem achou aí? Amém. 1 João? Bom, voltou eu a achar, né? 1 João, capítulo 4. Meu Deus, aqui. Diz assim a palavra do Senhor: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Vamos orar, irmãos? Amém. Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade de estar louvando o Senhor, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de a gente estar aprendendo sobre a Tua palavra. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha entrar em cada um de nós, meu Pai, com a Tua palavra, meu Pai, para que nós venhamos ser libertos do nosso pecado, das nossas falhas, meu Pai, porque é a Tua palavra que liberta. Por isso, meu Pai, que o Teu nome venha ser engrandecido hoje, e que hoje a gente possa sair daqui, meu Pai, aprendendo mais de Ti, meu Pai, para que a gente seja mais parecido contigo a cada dia das nossas vidas. É isso que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Glória a Deus. Se não pode se sentar, eu só vou tirar isso aqui, senão vai me atrapalhar um pouco isso aqui. Vou deixar aqui. Aí, voltei com a minha garrafinha. Agora sim, agora está mais parecido. Bom, eu tinha terminado com esse texto, né? Eu ia falar a aula passada, eu costumo lembrar do professor, mas o sermão passado, onde a gente estava falando sobre espíritos malignos, que eles expulsavam outro espírito com outras potestades, e aí a gente vai aprender na palavra de Deus que o próprio Jesus ensina que, na verdade, o reino dividido não flui, então não tem como o demônio expulsar o próprio demônio. Então é engano. As pessoas achavam que estavam no poder, mas na verdade o próprio demônio estava enganando elas. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe que Satanás ele é enganador mesmo, né? Astuto, vai atrás do próprio Jesus lá, para tentar Jesus, imagina a astúcia dele. Mas ele vai, irmãos. Ele quer trabalhar na nossa mente, né? Para fazer com que nós achamos, como muitos dizem hoje, né? Ah, mas Satanás está quase no pé, Satanás é um coitadinho, é isso, aquilo. Não dá um mês, a pessoa está desviada, né? Porque está se achando, e não é assim, irmãos. Enquanto nós achar que o demônio é um coitadinho, ele está enganando as pessoas. Então nós temos que provar, nós temos que saber, né? Vem de Deus mesmo? Ou não vem? Tem uma história que eu peguei, é uma história baseada em fatos reais. Na verdade, eu entrei no site, foi em 23/1 de 2024, eu anotei a data aqui, porque agora eu não sei se tem mais, né? Eu entrei pelo site UOL. Foi o historiador Mustafa Yazbek, pode ser que eu tenha falado errado o nome dele, né? Mas ele é um estudioso dos povos árabes, do surgimento e tudo, né? E nessa história, irmãos,
Eu não vou falar mal para não dar spoiler do cara, mas no final a gente vai falar, para deixar vocês curiosos. Esse homem pertencia a uma família tradicional, né? Pais ali, homem, mulher, né? Não igual agora, né? Que às vezes tem gente que está casando até com cachorro. Então é um pouco complicado isso aqui. Então, homem tradicional, família tradicional, todo pai, mãe. E cresceu ali. Cresceu, gostava de estar sempre ali ouvindo sobre os cristãos, gostava de estar junto com o cristão, gostava de estar junto com o povo judeu para aprender cada vez mais sobre as leis, sobre, né, a formação do mundo e toda aquela coisa que a gente vê no Velho Testamento. E ele gostava disso, gostava e acompanhava, né? Esse é um rapaz que já fez caravanas para Pérsia, Palestina, Síria e várias partes lá do Oriente Médio. E ele foi crescendo, foi buscando conhecimento, naquela sede de aprender mais, né? Quero aprender mais, não? Mas como que é esse negócio de Jesus aí? Tá, mas ele ressuscitou mesmo, tá? E as pessoas ensinando ele, né? Naquela sede. Tá, mas como é que é o negócio das leis? Né? E como é que é a história lá de Moisés, lá, então libertando o povo? Então ele era um cara muito curioso. Era um cara bem religioso também, né? Ele foi viajando, ele foi tendo. Ele chegou às alturas do campeonato, ele casou com uma mulher já mais velha, um pouco, uma viúva rica, se deu bem ainda, hein? Né? E a partir dos 24 anos, quando ele casou, ele começou a ter várias mudanças assim, comportamentais, sabe? Isso segundo o que eu li aqui, irmãos, mas isso também é um resumo, quem quiser, depois vai procurar, depois que nós revelar aqui o que eu estou falando. E aí ele começava a ter tremores, ele começava a meditar, começava a ouvir vozes e visões, né? O cara, nossa, porque ele era muito religioso, buscava, né? Ele começou a ter muitas vozes e religiões, assim, e novos mandamentos, novas lições, sabe? Novos textos, olha aí. Até que numa dessas visões, antes, vou falar da visão, Gálatas capítulo 1, versículo do 6 a 9. Quem que pode abrir para nós lá? Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Essa palavra eu já trouxe uma vez, quando estava fazendo aqueles negócios devocionais, eu pintei um pouco sobre essa história aqui, né? Devocional, pão diário, né? Tem gente que bom dia, Espírito Santo, tem vários nomes, né? Mas é aquelas reflexões diárias, né? Rápidas ali para a gente ter. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9. A gente vai continuar a nossa historinha lá. Então eu vou fazer um paralelo com o que a Bíblia está dizendo para a gente, com o que está acontecendo na história lá. E aí a gente vai começar a levantar algumas perguntas para a gente estar aprendendo. Então mais uma vez, Gálatas capítulo 1, do 6 ao 9. Ó, agora eu abri rápido aqui. Agora eu consegui abrir rápido, só consegui João. Amém? Então eu vou lendo. Diz assim a palavra do Senhor: estou muito admirado com vocês. Esse é o apóstolo Paulo falando, né? Com os Gálatas, lá, a igreja que está em Gálatas. Pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Rapidinho aqui. Eu tinha comentado que já algumas vezes que eu falei aqui que as pessoas já pregam que Jesus não vem em carne, pelo gnosticismo, né? Da época, se não me engano. Mas tem gente que fala isso: Jesus não vem em carne, nada, porque é carne do mal, a carne é ruim, carne é pecado, como é que ele vem em carne, né? Tem gente que já distorce um pouco a Bíblia, que já não acredita em nada de milagres mais. Não é bem assim, isso é metáfora e tal. E começa a querer colocar outro evangelho, né? Jesus não é o único caminho, não, existem vários caminhos, tudo é de Deus, tudo foi criado por Deus, então tudo leva a Deus, sabe esses papos que a gente vê hoje? Já estava acontecendo lá. E o apóstolo Paulo olha para a igreja ali, e, né, tentando trazer para os dias de hoje, vão falar: nossa, estou admirado com vocês estão abandonando Jesus, estão abandonando o evangelho de Cristo. Para quê? Não, mas é outro evangelho. Não, mas não existe outro evangelho.
É Jesus Cristo. Então ele ficou assim admirado, ele teve que escrever essa carta para eles. Vamos continuar no texto. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Pessoas persuadindo aí, irmãos. Não é bem assim a palavra. Não é desse jeito. Não, é que Jesus. Não, você tem que fazer assim, aí vai dar certo. Vai pagar uma promessa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tira Jesus do centro, tira Jesus como único e suficiente Salvador. Essa suficiência, esse senhorio de Jesus já não é mais. Daí a pessoa começa a ficar em dúvida, aí daqui a pouco já começa a questionar, quando vê, se perdeu. Vamos continuar. 8. Perturbando, quer dizer o 7, né? Querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Olha que peso, irmãos. Sabe por que ele fala tão pesado assim, irmãos? Porque quando você deixa de aceitar a Cristo, de ter Ele como único e suficiente Salvador, a palavra do Senhor fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, né? Que a gente sabe que Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, aqueles que não creem já estão condenados. Então, quando a pessoa ela diz que aceita Jesus, mas começa a vir dúvida, as pessoas começam a perturbar, e ela começa a se afastar, meus irmãos, ela está se autocondenando. Porque Jesus Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está longe de Jesus, você está longe da vida, logo você está rumo à morte. Não há vida sem Jesus. Por isso que ele fala: amaldiçoados sejam vocês que estão querendo perturbar o evangelho de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Jesus Cristo, irmãos. É Ele que morreu na cruz por nós. É Ele que abandonou todo, né, o seu senhorio lá no céu. Eu fico imaginando, né, o seu trono, tudo, o palácio, o paraíso, para viver aqui como nós. Você fez carne como a gente, o verbo, não é assim que fala. E o verbo se fez carne como a gente, veio entre nós. Era a luz do mundo. Mas eles não o quiseram. E além de não querer a Deus, ainda aqueles que estão começando a buscar, que estão ainda meio fracos na fé, que ainda não têm entendimento da palavra, eles vão perturbar para arrancar. São pessoas usadas, não pelo Espírito Santo de Deus, mas pessoas usadas por Satanás, pelo Espírito do imundo. Porque quando você tira Jesus, acabou, irmãos. Bom, quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem restaura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Aí fala que está cheio de Espírito e diz: nossa, porque agora está vindo uma palavra aqui direto do Espírito Santo do céu, e fala um monte de asneira, porque não estudou a Bíblia, não leu. Sabe? E estão enganando um pouco, irmãos. Certa vez eu estava numa igreja lá, bacana, né? Daí o rapaz lá que eu conheço toca bateria. Você prega bem, mandei um vídeo lá, fala com a pastora, isso aqui. O pastor foi falar comigo: mas você prega o quê? Assim, aí eu fiquei parado assim. Prega o quê? Eu não sei. Aí eu falei: eu não sei o que você está querendo dizer. Eu falo da Bíblia, eu falo de Jesus. Eu não sei falar. Vamos anotar um dia que você vinha aí, né? Estou até hoje aí, né? Mas amém, glória a Deus por isso, né? Eu não sei pregar outra coisa. Na verdade, eu não sou um grande pregador, mas eu falo de Jesus. Amém. Quem salva é Jesus. Precisa de outro evangelho? Não. O que foi dito agora no texto? Não existe outro evangelho. E se querem falar outra coisa fora de Jesus, cara, que seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado, porque não vem de Deus. E ele fala mesmo, se falarem que foi a gente, ou se vir um anjo do céu para falar outro evangelho, que seja amaldiçoado, o anátema, né? Entendeu a tradução? Não creia, irmãos. Você hoje está firme com Jesus. Se Jesus voltar hoje, você tem certeza da tua salvação? Nós já estamos nos tempos, irmãos, que a Bíblia fala dos últimos tempos, vai ter as doutrinas de demônios. Já está, irmão, já está, as doutrinas de demônios estão aí. Pessoas querendo mudar a palavra de Deus, querendo proibir a Bíblia, ou querendo revolucionar, querendo trazer outras interpretações. Olha aí,
E o que a gente está aprendendo? Outra interpretação? Outro evangelho que não seja de Cristo? Não existe. Não existe. É Jesus Cristo e ponto. Agora vamos lá. Vamos continuar a história, depois eu posso voltar aqui para esse texto. Então, continuando a história, ele teve uma visão. Numa dessas meditações que ele estava fazendo, nessas transes, vamos dizer assim, começava a ter umas dores de cabeça e tal, e recebia umas visões ali. Viu o Espírito falar com ele para dar novos, E nessa das visões, uma delas veio o arcanjo Gabriel para falar com ele. Rapaz, esse cara é poderoso mesmo, hein? Pau para arcanjo para falar com ele. Por isso que eu li o texto antes, irmãos. Vamos começar a colocar a Bíblia lá por isso aqui. O arcanjo Gabriel, enviado por Deus para comunicar a tua escolha. Ou seja, você está orando, você está buscando, e o arcanjo Gabriel vinha direto de Deus para falar que você foi escolhido para anunciar novas mensagens direto de Deus. Aí o cara foi todo poderosão, Aí foi passando o tempo, ele foi ouvindo essas mensagens, foi pregando, foi ficando cada vez mais famoso esse cara. Vocês já vão saber quem que é. E depois de tanta mensagem, ele escreveu até um livro. E é um livro sagrado hoje ainda. É o Alcorão, irmãos. Estou falando de Maomé, profeta Maomé. Mas o Hamas não está destruindo Israel lá, eles não são contra, não estão matando. Semana passada, não, semana retrasada, acho que foi, eu vi um vídeo de um pastor lá chorando e gritando por justiça, porque ele fala que ele está cansado de ser ali, não de ser, mas ser pastor de ovelhas, assim, no sentido de ovelhas mortas, de ovelhas sacrificadas. É nesse sentido que ele está falando, porque ele estava cansado de enterrar a ovelha. Quando ele ia pregar e tal, de repente os caras chegavam e matavam todo mundo, ele ia na comunidade e tinha que ficar enterrando. Ué, mas não foi o próprio arcanjo enviado de Deus aqui que ele começou a escrever? Será que veio de Deus essa visão? Agora a pergunta é, esse arcanjo, será que era realmente o arcanjo Gabriel? Ou o anjo Gabriel, não sei. Quando a gente vai para o livro de Jó, não é assim? Na reunião dos Benais Elohim, lá, dos filhos de Deus, lá que são os anjos, expressão para anjo lá, quem que está junto? Satanás, como anjo de mundo. Só que ele não engana Deus, Deus fala, você veio da terra e tal, viu meu servo lá, Jó e tal. Ele engana, ele é astuto, ele foi tentar Jesus. Porque as pessoas estão deixando de ouvir a palavra de Deus para ficar atrás de palavras de homens que prometem coisas, só coisas materiais, só coisas disso, só coisas daquilo, e não percebem se aquilo que ele está falando vem a favor da Bíblia, é de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Santidade não é pregada mais, mudança de vida, sabe? Todo dia ali você orar a Deus, pedir perdão, agradecer a Deus pela tua vida, sabe? Coisas que parecem simples, propósito com Deus. Não precisa ir falar para todo mundo, eu vou entrar no propósito. Não, você tem o teu tempo de adoração a Deus, de orar, estudar a palavra, fazer um jejum, você e Deus ali. Hoje você fala de propósito, você nem sabe o que é, você tem propósito, o que é isso? As pessoas não fazem mais, irmãos. Aí acredita em qualquer coisa na internet. Teve uma super revelação que, como é que é o nome? José, que José era corno do marido. Uma revelação, segundo os estudos aí. Não, porque eu estava estudando lá no hebraico e tal, porque a palavra X, Y, Z, quer dizer, então, porque o Espírito Santo veio e coabitou com Maria, então ele foi corno, e está lá um monte de gente seguindo. Lê a Bíblia, tem alguma coisa disso? Tem, mas estão seguindo. Isso é blasfêmia, irmãos. Lembra do pecado do Espírito Santo? Comentei isso. Mas se tem gente seguindo, e agora? A internet está aí. Sabe, as pessoas estão morrendo, elas estão abandonando a Deus. Aí a pergunta que nós temos que fazer: o Islã, eles acreditam em Jesus Cristo?
Eles pregam que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador? Espera como a gente vê que quando Jesus fala, antes de Moisés, antes de Abraão, né? Eu sou, já que ele usa, né, o nome eu sou, né? Os judeus querem até pegar ele, porque ele está se declarando Deus. Eu e o Pai somos um. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Né? Não? Cara, só mais um profeta ali, normal. Mais um servo de Deus ali. E se eles não acreditam nem que Jesus então é Deus, eles acreditam no Espírito Santo? Não. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Não é assim? Aquele que vier após de mim vai batizar com fogo, batiza com os almas, vai batizar com fogo do Espírito. Então, irmãos, vocês não creem nem no Espírito Santo de Deus? Cara, agora ficou muito mais fácil para a gente saber que não vem de Deus esse Espírito, é o Espírito do engano. E estava tendo consequência até hoje. A gente estava vendo até esses tempos, a guerra que estava em Gaza lá contra Israel. E eles matam mesmo, irmãos. Isso não vem de Deus. Isso vem de Satanás. Mas as igrejas estão ficando cheias desse espírito de engano, porque a gente está no tempo, irmão, da doutrina de demônio, vai crescer cada vez mais, porque as pessoas não vão suportar essa doutrina, não vão suportar isso aqui, a Bíblia. Estão deixando a Bíblia de lado. Dependendo da igreja que você vai, tem só um versículo, olha lá e lê uma cartilha, faz uma leitura e a Bíblia fica de lado. A Bíblia está virando enfeite. Quem nós estamos dando ouvido? Essa continuação da palavra passada que eu estava comentando, que às vezes o cara fala em língua, faz um monte de coisa, daqui a pouco está desviado, não sei o quê. Mas como que acontece isso? Muitas vezes está sendo usado pelo espírito de engano. Eu já vi, irmão, gente pregando aqui. Não, porque, irmãos, e na minha conversão, aí veio um anjo, e eu não queria nem se converter, e ele ficou me falando, não, você tem que se arrepender, e eu não queria, e de repente eu dei uma fatura no anjo, pá, e aquela glória a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, que assim ele tem força, não aguenta nem com ele, cara, não. E o meu glória a Deus, e a palavra, ó, lia qualquer texto. E aí o pessoal sempre dando glória a Deus, aleluia, e pronto. Não tem conversão, não tem santidade, não tem o que Jesus fala, nova criatura, as coisas velhas já passaram, ou seja, os velhos hábitos, os velhos pensamentos, não existe mais. Os milagres de Deus não estão acontecendo. Sabe por quê? Porque está faltando a Bíblia, está faltando o Espírito Santo agir. Isso eu falo para mim também, irmão, buscar mais o Espírito Santo de Deus. Buscar a sabedoria que vem do alto para que a gente não venha ser enganado. Por isso, provai os espíritos, provai realmente se aquela pessoa está falando é pelo Espírito Santo de Deus. Não acreditem todos que dizem que tem o Espírito de Deus, porque a gente já está nesse tempo dos falsos profetas, irmãos. Tem uma vez que eu estava vendo uma pregação sobre Jó, já que eu citei. Rapaz, a mulher só falava de dinheiro na pregação de Jó, falar sobre a luta, porque todo mundo quer a bênção de Jó, né? Mas ninguém quer passar a luta que ele passou. Vai lá passar a luta dele. Está com uma dor de cabeça, não vou na igreja, não sei o quê. Né? O cara estava saindo, ferido, se perdeu, tudo ali, coçava até com pele aqui. Perdeu tudo. Mas eu quero. Tá aí, vai querer a luta dele também? E só pix. Até hoje, irmão. E diz que tem uma palavra dada por Deus ainda. Cada coisa, irmão. Coisa bizarra, né? Vamos voltar para o texto. Olha só. Mas alguém mesmo que sejamos nós, tá? Versículo 9. Pois já dissemos antes e repetimos. Se alguém anunciar, isso é o apóstolo Paulo, um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Vocês aceitaram Jesus um dia? Se uma pessoa falar qualquer outra coisa, abandone, vira as costas, nem da trela, não é nem para ter amizade. Sabe, as pessoas aceitam esse tipo de pessoa, não, mas tudo bem, você respeita a fé dela, mas para você não serve, irmão. Não dê ouvidos. Isso também não deixa de ser uma roda de escarnecedor, de zombador de Deus. Ele está falando outra doutrina. Ele está zombando de Deus. E você está dando ouvidos a ele. Os bons costumes, né?
eles são perdidos quando eles começam a dar ouvido a outras coisas. Então a gente estava lá, começando em 1 João, a gente vai voltar para João, irmãos, que foi o texto, né, que eu terminei, comecei agora. 1 João, eu vou continuar lendo o texto lá, do 1 ao 3. 1 João capítulo 4. Estava dizendo assim o texto, né? Vou encaminhando para o fim. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova as pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte, muitos, não poucos, muitos falsos profetas, irmãos. É muito! Eu vejo cada coisa, essa que eu falei do Espírito Santo aí, meu Deus, isso é uma heresia, blasfema contra o Espírito, mas está lá e tem gente seguindo, porque não lê Bíblia. E é muito falso profeta, irmãos. E eles falam que se espalhou por toda parte, ou seja, todo lugar você vai encontrar com um falso profeta. Seja aqui no sítio cercado, seja, né, sei lá, o SIC, qualquer outra coisa, ou em outro país, vai ter os falsos profetas, eles já se espalharam. Satanás tem os deles, irmão. Tem os dele. 2. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Só uma pausa. Ele sempre ressalta isso. Lembra que eu falei em João 3,16, né, que veio como homem? Então ele veio como carne. Porque se ele só viesse em Espírito, como é que ele ia ser crucificado? Tem como crucificar o Espírito? Tem como. Não tem como crucificar o Espírito. Como que o Espírito ia verter sangue, né? E fala que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, uma pessoa que nega que Jesus Cristo veio em carne, ela logo nega o sacrifício de Jesus. E se não há sacrifício de Jesus, todos nós estamos condenados. Porque quem salva é Jesus. E não é pela nossa bondade, pela nossa força, porque isso e aquilo. Não, foi por causa do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, que hoje nós somos salvos. No terceiro dia ressuscitou, para provar que Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Ele é a vida, nem a morte tem poder sobre Ele. Porque se nós morremos para esse mundo, assim como Ele morreu e ressuscitou, nós vamos estar ressuscitando com Ele. E naquele grande dia a gente vai estar com Jesus Cristo. Você pode ter certeza que o teu nome vai estar no livro da vida. Mas não aceite outro evangelho. Guarde a tua coroa. Guarde a tua coroa, para que não te roubem. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. Cuidado, irmãos. Vou terminar o texto. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. Olha aqui, irmãos. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Voltou para o Islã lá. Estou citando aqui na história. Mas os caras matam cristão, eles negam a divindade de Cristo. Opa! É o espírito do anticristo que está ali já agindo, irmãos. Essa história do anjo, do arcanjo, é mentira. É anjo sim, anjo caído. É o próprio Satanás que está enganando. Então vamos lá. Se eu for continuar, vai dizer assim: eles falam coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós, isso é o versículo 6, eu falei, né? Mas nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. E ainda ele vai dar mais uma coisa para nós. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. As pessoas que colocam um monte de bomba para se explodir no outro. Será que esse tem amor mesmo? Sabe, irmão, um monte de gente, eu mesmo, mais fazendo esses cursos que tem origem oriental, aí sempre estão falando de chakra, estão falando dessas coisas. Eu respeito os caras, mas para mim não serve. E eu olho a Deus para eles conhecerem a verdade. E com o meu testemunho ainda venha, né?
fazer diferença. Pô, aquele cara diz que é cristão, mas ele nunca ficou apontando o dedo, nada. Faz, ouve, gente. Sabe? Nessas horas tem que ser sábio. Eu não vou lá, não, se Jesus não colocar a mão, eu vou explodir esses caras. Para. Cadê o amor, irmãos? Cadê o amor? O amor tem que começar no nosso lar. O esposo, a esposa, a família. O amor tem que ser entre os irmãos da igreja. Quer chamar gente de fora, mas chega aqui, está um falando mal do outro. E como eu já vi, tem uns videozinhos na internet, e está uma irmã na cabeça da outra puxando o cabelo. Você não tem filho de Deus, sabe? Vou expulsar esse demônio. E começa a brigar no meio do culto. Vai trazer Deus, não vai trazer nada, esse Espírito é bonito. Se nós amarmos, realmente, demonstrarmos esse amor um pelos outros, irmãos, aqui, quando a gente vai lendo esse texto, pois Deus é amor. Quem não ama, não conhece. Não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter a vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. E mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. A pessoa que nega a Cristo, que nega a divindade em Cristo, não tem o Espírito Santo e ela também nunca conheceu a Deus. Porque Deus é amor e foi através desse amor que Ele morreu na cruz por nós. Então a pessoa que não ama também não conhece a Deus. Muitas vezes ela não precisa ficar falando de religiões, nada, né? Ou ter supervisões. Mas se ela tem um coração duro, coração difícil de perdoar, sabe? Eu já fui muito cabeça dura, graças a Deus estou menos. Mas se ela não ama, infelizmente ela não conhece Deus, porque Deus é amor. E Deus nos amou primeiro. Quem somos nós para negar o amor a outra pessoa? Isso também mostra se você tem ou não tem o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos pegar a palavra? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, de estar falando do Evangelho, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque nós aprendemos aqui, meu Deus, que pode parecer um anjo para falar conosco, meu Pai, se não estiver de acordo com a Tua palavra, meu Pai, se não é algo, meu Pai, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, não vem de Ti, meu Pai. Oh, meu Deus, nós dizemos ser cristão, meu Pai, não sabemos amar um ao outro, não sabemos perdoar, meu Pai, porque você tem que ter amor para perdoar, você tem que, sabe, meu Pai, saber ali se humilhar, meu Deus. Deus, nós não conhecemos ao Senhor, porque o Senhor é amor, meu Deus. Que nós viemos amar uns aos outros, começando Deus na nossa casa, não na nossa família, meu Pai, sabe, dando testemunho aonde nós fomos, sabedoria, meu Deus. Sabemos amar, meu Pai, os nossos irmãos, meu Deus. Como que a gente quer que as pessoas venham de fora, meu Pai, se nós não amamos uns aos outros, se nós não temos comunhão, se nós não temos amizade, meu Deus. Por isso abençoa essa igreja, meu Pai. Que nós venhamos ser um povo unido, meu Pai. Eu sei que cada um pensa diferente, cada um tem as suas particularidades. Mas que isso, meu Pai, não venha impedir, meu Pai, do Teu amor entrar nos nossos corações, meu Pai. Que nós venhamos ser um só povo e não um povo dividido, porque a gente já aprendeu que um povo dividido ele rui, meu Pai. O reino dividido não cresce. Mas que possamos ser um só, ligados com Jesus Cristo. E que Jesus Cristo possa ser o nosso cabeça. Que aí sim nós teremos a certeza que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que eu oro e te agradeço. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo.